Eduardo estava cercado por um mar de luzes e risos. A festa em sua mansão era uma verdadeira celebração da opulência, com convidados elegantemente vestidos, taças de champanhe tilintando e a música suave de um quarteto de cordas preenchendo o ambiente. Ele se movia pela sala como um peixe em águas conhecidas, cumprimentando amigos e colegas de negócios com sorrisos calculados e apertos de mão firmes. Contudo, em meio ao glamour, uma sensação de vazio persistia em seu peito. Como um dos homens mais ricos da cidade, Eduardo era a personificação do sucesso. Seu nome estava em todas as listas de pessoas influentes, e sua imagem era frequentemente associada a festas extravagantes e conquistas financeiras. No entanto, ao olhar para os rostos que o cercavam, ele não conseguia escapar da sensação de que tudo aquilo era superficial. Ele se sentia como um ator em uma peça teatral, desempenhando um papel que já não o satisfazia. Enquanto conversava com um grupo de amigos, seu melhor amigo, Rafael, fez uma entrada triunfal. Ele era o oposto de Eduardo em muitos aspectos. Despreocupado, espontâneo e sempre pronto para provocar risadas. Com um copo de champanhe na mão, Rafael se aproximou de Eduardo com um sorriso travesso. Edu, meu amigo, você está tão sério essa noite. O que aconteceu? Alguém te roubou o brilho. Eduardo revirou os olhos, mas não pôde evitar um sorriso. Apenas pensando sobre a vida, Rafael, você sabe como é. Pensando, isso não combina com você. Que tal um desafio para animar as coisas? Rafael piscou, sua expressão maliciosa indicando que tinha algo em mente. Desafio? O que você está tramando agora? Eduardo perguntou, intrigado. Eu proponho que você se case. Mas não com qualquer uma. Quero que você se case com uma mulher obesa. Vamos ver se você consegue conquistar alguém que não se encaixa no seu padrão de beleza. Assim, você vai entender que o amor vai muito além das aparências. As palavras de Rafael foram ditas com um tom de brincadeira, mas havia um toque de seriedade em sua voz. Os risos ao redor pararam, e Eduardo ficou em silêncio, a proposta de Rafael pairando no ar. Ele olhou para o amigo, esperando um sorriso que confirmasse que tudo não passava de uma piada. Mas Rafael o encarou com um olhar firme, quase desafiador. Você não está falando sério, está? Eduardo finalmente perguntou, tentando esconder a surpresa. Eu estou, sim. 1 mês. 1 mês para se casar com essa mulher. Se você não conseguir, vai ter que me pagar um jantar caríssimo. Mas se conseguir, eu pago o seu. E, claro, você ainda tem que me contar como foi a experiência, Rafael declarou, com um brilho provocante nos olhos. Eduardo soltou uma risada nervosa, imaginando a cena. Ele não sabia se deveria se sentir ofendido ou intrigado. Isso é ridículo. Você realmente acha que eu conseguiria? Eu tenho certeza de que você consegue. É só uma questão de tempo e esforço. E, cá entre nós, você precisa se desafiar um pouco mais. Está muito confortável nessa sua vida de milionário, Rafael respondeu, com um tom de desaprovação que Eduardo conhecia bem. Eduardo hesitou, uma parte dele se perguntando se realmente poderia fazer aquilo. Ele era um homem que sempre teve o que queria, e a ideia de vencer um desafio o instigava. Ok, aceito. Mas e se eu não encontrar ninguém? Perguntou, já sentindo a adrenalina pulsar. Ah, você vai encontrar. Mulheres incríveis estão por aí, apenas esperando para serem notadas, Rafael disse, dando-lhe um tapinha nas costas. Agora, vamos brindar ao seu futuro casamento. Enquanto todos levantaram os copos e brindaram, Eduardo sentiu uma onda de excitação misturada com nervosismo. Ele sabia que o que começara como uma brincadeira poderia se transformar em algo muito mais sério. A cena mudou para um evento comunitário ao ar livre, onde Ana estava se preparando para sua apresentação de dança. Ela era uma mulher de presença marcante, com um sorriso que iluminava o ambiente. Os cabelos castanhos, soltos e ondulados, balançavam com a brisa leve, enquanto seu vestido colorido dançava junto com ela. Ana era conhecida na comunidade por sua paixão pela dança e pelo jeito como conseguia inspirar todos ao seu redor. Ela se posicionou no centro do palco improvisado, rodeada por crianças que aguardavam ansiosas para dançar com ela. Ana sempre teve um dom especial para fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Sua confiança era contagiante. Mas por trás daquela alegria,
Havia uma luta constante contra os olhares críticos e comentários maldosos que frequentemente ouvia. Vamos lá, turma. Hoje é dia de nos divertirmos. Ana gritou, sua voz cheia de entusiasmo. As crianças, contagiadas por sua energia, correram para o palco, prontos para dançar e se divertir. Enquanto Ana ensinava os passos, as risadas e os aplausos ecoavam. Ela sabia que, apesar dos desafios que enfrentava devido ao seu corpo, o que realmente importava era a alegria que trazia para os outros. No fundo, Ana sempre acreditou que a verdadeira beleza estava na confiança e na capacidade de amar a si mesma. Você é a melhor professora de dança do mundo, uma das crianças gritou, e Ana sorriu, seu coração aquecido por aquelas palavras. Ela acreditava que cada passo de dança representava não só movimento, mas também libertação, e sempre se esforçava para passar isso adiante. Enquanto isso, Eduardo, ainda imerso em seus pensamentos sobre o desafio, caminhava por uma rua próxima, refletindo sobre o que Rafael lhe dissera. Ele se perguntava como seria conhecer uma mulher fora de seus padrões habituais. A imagem de Ana dançando, com seu sorriso radiante e sua energia contagiante, começou a aparecer em sua mente, uma ideia que ele não conseguia afastar. Decidido a agir, Eduardo se dirigiu ao evento comunitário. Ao se aproximar, seus olhos pousaram em Ana, e ele ficou intrigado. Havia algo nela que o atraía de uma maneira que ele não conseguia explicar. Ele nunca havia se sentido assim antes, e isso o deixava em conflito. Quando a apresentação terminou, Eduardo se aproximou de Ana, que estava cercada por crianças sorridentes. Oi, eu sou Eduardo, ele disse, estendendo a mão. Ana olhou para ele com um sorriso curioso. Ah, Eduardo? Você se divertiu? Ela perguntou, a animação ainda presente em sua voz. Sim, muito. Você realmente sabe como fazer as pessoas se sentirem bem, Eduardo respondeu, admirando a forma como ela interagia com as crianças. Obrigada. A dança é uma forma de expressão, e eu amo compartilhar isso com os outros, Ana disse, seu olhar brilhando. E você? O que faz? Eduardo hesitou, lembrando-se do desafio de Rafael. Eu sou empresário. Mas, na verdade, estou em busca de um desafio pessoal, ele confessou, um leve sorriso no rosto. Desafio pessoal? Isso só é interessante. Que tipo de desafio? Ana perguntou, com um brilho de curiosidade nos olhos. Eduardo não sabia se deveria revelar o verdadeiro motivo de sua presença ali, mas havia algo na autenticidade de Ana que o fazia querer ser honesto. Um desafio para me casar. Mas ainda estou decidindo o que isso realmente significa, ele disse, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Ana arqueou uma sobrancelha, intrigada. Casar? Isso é um grande desafio. Por que você quer fazer isso? Porque quero provar a mim mesmo que posso conquistar qualquer mulher, independentemente das aparências, Eduardo respondeu, sem pensar. As palavras saíam como um impulso, e ele se deu conta da profundidade do que estava dizendo. Ana sorriu, mas havia um toque de tristeza em seu olhar. Acho que o amor verdadeiro vai muito além do que os olhos podem ver. É preciso mais do que aparência para construir um relacionamento, ela disse, deixando Eduardo pensativo. Ele a observou, absorvendo suas palavras. Ana era tudo o que ele não esperava, e a conexão que sentia era inegável. Ao mesmo tempo, a ideia de que poderia conquistar alguém como ela o instigava. Eduardo percebeu que o caminho à frente poderia ser muito mais desafiador e gratificante do que qualquer negócio que já havia enfrentado. Com um sorriso leve, Eduardo disse, talvez eu tenha encontrado exatamente o que estava procurando. E com isso, a festa nascia para ele de uma maneira que ele nunca imaginou antes. Eduardo entrou no café com um misto de ansiedade e expectativa. O aroma do café recém-passado preenchia o ar, misturando-se ao som suave dos murmúrios dos clientes e ao tilintar das xícaras. Ele avistou Ana em uma mesa perto da janela, iluminada pela luz do sol que filtrava através do vidro. Com seu cabelo solto e um sorriso que parecia iluminar o ambiente, ela estava distraída, folheando um livro. Eduardo hesitou por um momento, lembrando-se de como se sentirá atraído pela energia dela na última vez que se encontraram. Naquele instante, ele percebeu que estava prestes a se envolver em algo que ia muito além de um mero desafio. Aproximou-se e, ao chegar mais perto, Ana ergueu o olhar e sorriu, fazendo sentir um calor inexplicável no peito. Oi, Ana!
Espero que não esteja esperando muito. Ele disse, tentando manter a compostura. Não, de jeito nenhum, respondeu ela, fechando o livro e colocando de lado. Estava apenas aproveitando um tempo para mim. Que bom que você veio. A conversa fluiu naturalmente, entre risos e comentários sobre a vida cotidiana. Eduardo se sentou à sua frente e, por um momento, perdeu-se na intensidade do olhar dela. Mas logo a lembrança do desafio que o trouxera até ali voltou à sua mente. Ele precisava convencê-la a entrar nesse jogo. Então, Ana, ele começou, hesitante, quero falar sobre o nosso desafio. Ana franziu a testa, como se pressentisse a direção que a conversa tomaria. Desafio. Você está falando sobre o quê, exatamente? Sobre nós dois. Eu realmente gostaria que você considerasse a ideia de nos conhecermos melhor. Podemos fazer isso parecer um encontro, se você quiser. Ela o observou por um momento, sua expressão misturando curiosidade e desconfiança. Eduardo, você está falando de um encontro por causa de um desafio. Isso não parece muito autêntico. Ele respirou fundo, percebendo que estava lutando contra suas próprias inseguranças. Eu sei que pode parecer estranho, mas a verdade é que eu não quero apenas cumprir um desafio. Eu quero entender você. Quero ver o que podemos construir juntos, independentemente de como isso começou. Ana olhou para sua xícara de café, pensativa. Ela sentia uma atração crescente por Eduardo, mas também a preocupação de se deixar levar por algo que poderia ser superficial. Olha, eu não quero ser uma aposta ou um experimento para você. Sou uma pessoa, com sentimentos reais. Eu não vejo você assim, Ana. Prometo que não estou aqui apenas por causa do desafio. Quero conhecê-la, porque você é diferente. Você tem algo especial, insistiu Eduardo, sua voz carregando um tom de sinceridade. Os olhos de Ana brilharam, e ela sorriu ligeiramente, mas ainda hesitava. Eu não sei, Eduardo. E se isso não for sincero? E se você só estiver interessado no que as pessoas vão pensar? Eu não me importo com o que as pessoas pensam, respondeu ele, um pouco mais alto do que pretendia, atraindo a atenção de algumas pessoas nas mesas próximas. O que eu quero descobrir quem você é de verdade. E se isso significa um encontro, então eu estou disposto a tentar. Ana mordeu o lábio, avaliando as palavras dele. A sinceridade em seu olhar a tocou de uma maneira inesperada. Ok? Um encontro então. Mas vamos deixar claro que não vou ser sua experiência ou algo assim. Se formos fazer isso, quero que seja de coração aberto. Combinado? Ele sorriu, aliviado. O resto do encontro fluiu de maneira mais leve. Eles trocaram histórias de vida, rindo das situações embaraçosas que já haviam vivido. Ana falou sobre sua paixão por dançar e como o movimento a fazia sentir livre, enquanto Eduardo compartilhou algumas experiências de sua infância, revelando suas inseguranças que se escondiam sob a fachada de milionário bem-sucedido. Às vezes, sinto que todo o meu sucesso é uma máscara, confessou Eduardo, olhando para a mesa. As pessoas me veem como alguém que tem tudo, mas a verdade é que eu me sinto vazio, como se estivesse sempre competindo para ser aceito. Ana o observou, sentindo uma conexão crescente. Eu entendo isso. Muitas vezes, também sinto que as pessoas só me veem pela minha aparência e não enxergam quem eu realmente sou. É cansativo e doloroso. Você é muito mais do que isso, Ana. Sua energia é contagiante. Você não tem ideia do quanto isso me impressionou desde o primeiro momento que te vi. Disse ele, sem desviar o olhar. Ela sorriu timidamente, sentindo-se elogiada e um pouco envergonhada. Obrigada, Eduardo. Isso significa muito para mim. Às vezes, é difícil acreditar que alguém possa ver além da superfície. O tempo passou rapidamente enquanto eles conversavam. A conversa se tornou mais profunda, e ambos começaram a perceber que havia algo genuíno ali, uma conexão que desafiava as expectativas que tinham sobre um ao outro. Ana falou sobre seus sonhos de abrir uma escola de dança, enquanto Eduardo refletiu sobre o que realmente queria na vida, além do dinheiro e do status. Ao final do encontro, Eduardo se sentiu mais próximo de Ana do que jamais imaginou. Ele se despediu dela na porta do café, um sorriso no rosto e uma esperança renovada no coração. Mas, enquanto caminhava para o carro, a insegurança começou a invadi-lo novamente.
Ele se perguntou se conseguiriam superar os preconceitos da sociedade, se o que estavam construindo era forte o suficiente para resistir à pressão externa. Ana, por outro lado, enquanto observava Eduardo se afastar, sentiu uma mistura de emoções. A atração por ele crescia, mas também a preocupação com o que os outros pensariam. O medo de que a relação fosse vista como uma piada ou um experimento a incomodava. Contudo, a conexão que havia surgido entre eles era inegável, e isso a fazia querer explorar mais. Nos dias que se seguiram, Eduardo se viu constantemente pensando em Ana. Ele lutava contra seus próprios conceitos de beleza e aceitação, reavaliando o que realmente importava em um relacionamento. Ele não queria ser o tipo de homem que se importa apenas com a aparência. A personalidade vibrante de Ana e sua força interior o atraíam de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Por outro lado, Ana também se sentia dividida. Enquanto sua confiança aumentava a cada conversa, o eco dos comentários maldosos que já havia ouvido sobre seu corpo ainda a assombrava. Ela sabia que estava começando a se sentir atraída por Eduardo, mas tinha medo de que isso não fosse suficiente para manter a relação viva no mundo real. As inseguranças de ambos começaram a criar um espaço de tensão. Enquanto a amizade se aprofundava, a pressão externa e os preconceitos sociais se tornavam mais palpáveis, fazendo com que Eduardo se perguntasse se poderia realmente enfrentar esses desafios sem se deixar levar pela superficialidade dos padrões que havia seguido por tanto tempo. E Ana, em sua luta pela aceitação, sentia que precisava encontrar uma maneira de se amar integralmente antes de se entregar a um amor que poderia ser tão transformador, mas também tão assustador. Assim, ambos se encontraram em uma encruzilhada de sentimentos, refletindo sobre o que realmente significava amar e ser amado, enquanto o mundo ao seu redor continuava a girar, indiferente às suas lutas internas. A cerimônia de casamento foi marcada por uma simplicidade que contrastava com o mundo luxuoso do qual Eduardo estava acostumado. Em um pequeno jardim, cercado por flores coloridas e uma luz suave do entardecer, amigos íntimos e familiares se reuniram para celebrar a união de duas almas que, apesar de suas diferenças, encontraram um caminho em comum. Ana estava radiante, vestida com um vestido que, embora não fosse tradicional, refletia sua personalidade vibrante. Eduardo, por sua vez, usava um terno escuro que lhe dava um ar elegante, mas seu olhar estava fixo em Ana, como se ela fosse a única pessoa na sala. "Você está linda", sussurrou Eduardo enquanto segurava a mão dela, o coração acelerado em seu peito. "Obrigada, Edu. Você também está incrível", respondeu Ana, com um sorriso que iluminava seu rosto. Ela nunca se sentirá tão bonita e especial, e isso era um reflexo do amor que Eduardo lhe mostrava. A cerimônia foi conduzida por um amigo de Ana, que havia se tornado um conselheiro no processo. As palavras que ele proferiu ressoaram profundamente em todos os presentes. Ele falou sobre o amor verdadeiro, que vai além das aparências e se alicerça na amizade, no respeito e na aceitação. Ana e Eduardo trocaram votos que falavam não apenas sobre amor, mas sobre compromisso e crescimento mútuo. "Prometo te apoiar em cada passo que você der", disse Eduardo, olhando nos olhos de Ana, enquanto sua voz tremia levemente. "Prometo que juntos enfrentaremos qualquer desafio que a vida nos apresente." Ana, com a emoção transbordando, respondeu: "E eu prometo ser a sua parceira, não apenas nos momentos felizes, mas também nas dificuldades. Juntos, somos mais fortes." Após os votos, os convidados aplaudiram, e um clima de alegria invadiu o ar. A celebração foi marcada por risadas, danças e uma sensação de felicidade genuína que não se via em muitos casamentos. Ana, com seu jeito espontâneo, puxou Eduardo para a pista de dança, e juntos, eles se perderam em um momento de pura conexão. Ninguém se importava com as aparências, era apenas a essência deles que brilhava. Depois da cerimônia, o casal se mudou para um pequeno apartamento que Eduardo havia preparado para eles. As paredes eram de um tom neutro, mas Ana já começava a imaginar como poderia transformá-las em um lar acolhedor. Eduardo, por outro lado, tentava se adaptar à nova dinâmica. Ele estava acostumado a uma vida de luxo, onde tudo era feito para ele, mas agora, ao lado de Ana, as coisas eram diferentes. "Você se importaria se eu decorasse a sala com algumas fotos nossas?" perguntou Ana, enquanto examinava as paredes nuas. "Claro que não. Eu adoraria ver isso", respondeu Eduardo,
surpreso com a empolgação dela. Ele a observava com admiração, percebendo como cada pequeno detalhe a deixava radiante. Você tem um ótimo gosto, Ana. Estou ansioso para ver como ficará. Ana sorriu, seu coração aquecido com o apoio dele. E eu quero que você me ajude a escolher as fotos. Tem algumas que eu tenho certeza de que você vai adorar. Os dias seguintes foram uma mistura de risos e desafios. Eduardo se esforçava para entender o jeito de Ana de viver, enquanto ela tentava se adaptar a algumas das pequenas manias dele. Contudo, havia uma coisa que ambos tinham em comum: o desejo de fazer o relacionamento funcionar. Uma tarde, enquanto estavam sentados no sofá, Ana comentou: Sabe, Edu, às vezes eu me pergunto se você realmente está feliz ao meu lado. Eduardo a olhou surpreso, os olhos arregalados. Claro que estou. Por que você perguntaria algo assim? Porque eu percebo como o mundo lá fora pode ser cruel. Às vezes, sinto que as pessoas olham para nós de um jeito estranho, respondeu Ana, a voz tremendo levemente. Eduardo franziu a testa. O que as pessoas pensam não importa, Ana. O que importa somos nós. Eu escolhi você porque vejo em você uma beleza que vai além do corpo. Você é incrível. Ana sorriu, mas a insegurança ainda pairava em seu coração. Obrigada, Edu. Eu só espero que a gente consiga suportar isso juntos. O que ambos não sabiam era que a vida estava prestes a apresentar novos desafios. Certa manhã, ao saírem para uma caminhada no parque, eles foram alvo de olhares e comentários maldosos. Um grupo de jovens passou por eles, rindo e sussurrando. Olhem só, disse um deles, com um sorriso sarcástico. O milionário se casou com a gorda. Isso é o que eu chamo de amor verdadeiro. Eduardo sentiu uma onda de raiva subir pelo seu corpo. Ele queria gritar, rebater as ofensas, mas antes que pudesse agir, Ana segurou sua mão e falou: Edu, não vale a pena. Como você pode dizer isso? Eles não têm o direito de nos tratar assim. Ele respondeu, a frustração evidente em sua voz. A vida é cheia de pessoas ignorantes, amor. E o mais importante é como nós reagimos a isso. Vamos nos afastar e deixar esses comentários para trás. Eles não definem quem somos, Ana disse, olhando firmemente nos olhos dele. Eduardo respirou fundo, tentando controlar a raiva. A força e a calma de Ana eram impressionantes. E ele se lembrou de que ela tinha razão. Você está certa. Vamos apenas aproveitar nosso dia. Ele concordou, enquanto caminhavam juntos, sentindo a conexão se fortalecer a cada passo. No entanto, mesmo com o apoio de Ana, Eduardo começou a se sentir pressionado. Ele se via frequentemente pensando sobre o que as pessoas estavam dizendo. Em suas reuniões de negócios, os comentários sobre seu casamento se tornavam cada vez mais frequentes. As piadas sobre sua escolha de esposa pareciam não ter fim, e isso começou a afetar sua confiança. Certa noite, enquanto estavam sentados à mesa para jantar, Eduardo estava pensativo, mexendo na comida sem vontade. Ana, percebendo seu silêncio, perguntou: O que está acontecendo, amor? Você parece distante. Ah, é só. As coisas no trabalho estão um pouco complicadas, Eduardo disse, tentando esconder a verdade. Você pode me contar. Eu sou sua parceira agora, Ana insistiu. Ele hesitou, mas finalmente falou: As pessoas estão comentando sobre nós. Dizem que estou com você por causa de um desafio, como se isso fosse uma piada. Isso me incomoda. Ana colocou a faca e o garfo de lado, olhando nos olhos dele. Edu, o que importa é o que nós sentimos. Não podemos deixar que a opinião dos outros nos afete. Nós sabemos o que temos um com o outro. É fácil falar isso, Ana. Mas e se isso começar a afetar você também? A sociedade é cruel, e eu não quero que você sofra por minha causa. Ele respondeu, sentindo-se angustiado. Eu não sou fraca, Eduardo. Eu já enfrentei muito na vida e aprendi que a verdadeira força vem de dentro. Se formos felizes juntos, isso é tudo que importa. Não deixe que a opinião dos outros defina como você se sente, Ana disse, com a determinação que sempre a caracterizou. Ele a observou, admirado com a coragem dela. Você é incrível, sabia disso? Eu realmente não sei o que faria sem você. Assim como eu não sei o que faria sem você, Ana sorriu, e eles se perderam em um momento de conexão silenciosa,
onde as palavras não eram necessárias. Conforme as semanas passavam, eles continuaram enfrentando a vida juntos, aprendendo a ignorar os comentários maldosos e a construir um relacionamento baseado na confiança e no amor genuíno. No fundo do coração, Eduardo sabia que a jornada não seria fácil, mas estava disposto a lutar por Ana, por eles, e por um amor que transcende as aparências. Eduardo olhou pela janela do apartamento, observando a cidade pulsar lá fora. Era um dia ensolarado, e a luz refletia nos prédios de vidro, criando um espetáculo de cores. Ele não conseguia evitar que sua mente vagasse para Ana. Desde que se casaram, algo havia mudado dentro dele. O desafio que inicialmente parecia um jogo de ego agora se transformava em uma jornada de autodescoberta. Nos dias seguintes ao casamento, Eduardo começou a se envolver mais com a comunidade. Ele acompanhou Ana em algumas de suas aulas de dança para crianças, e a cena que encontrou era emocionante. As crianças, com sorrisos brilhantes e olhos cheios de esperança, dançavam desajeitadamente sob a orientação de Ana. Ela estava radiante, sua alegria transbordando enquanto ensinava os passos. Eduardo sentiu seu coração aquecer ao vê-la se mover com tanta graça e paixão. Você é incrível com eles, sabia? Ele comentou, aproximando-se após uma aula. Ana sorriu, um brilho nos olhos. Obrigada, Eduardo. Eles são tão entusiasmados. É como se cada um deles tivesse um universo dentro de si, só esperando para ser descoberto. Ela gesticulou animadamente, fazendo com que Eduardo se sentisse envolvido pela energia dela. Sabe, a energia que você traz para este lugar é contagiante. É difícil não se sentir inspirado. Eduardo percebeu que essas palavras eram verdadeiras, e não apenas uma tentativa de elogiar. Ele estava começando a enxergar o mundo através da lente de Ana. No entanto, à medida que os dias passavam, a pressão social começou a pesar sobre Ana. Um dia, enquanto tomavam café, Eduardo percebeu que algo a incomodava. Ela estava mais quieta do que o normal, mexendo nervosamente na xícara. Ana, você está bem? Ele perguntou, preocupado. Os olhos dela desviaram-se, e Eduardo sentiu um leve aperto no peito. Estou só pensando em algumas coisas, Ana respondeu, mas a hesitação na voz dela fez Eduardo sentir que havia mais. Você pode me contar, sabe que estou aqui para você. Ele tentou manter a voz suave, mas a ansiedade começou a se infiltrar em seu tom. Ana respirou fundo, finalmente olhando nos olhos dele. É só que, às vezes eu me pergunto se eu realmente mereço tudo isso. Olhando para o nosso mundo, as pessoas, muitas delas ainda me veem como uma mulher gorda, e isso me machuca. Eduardo franziu a testa, seu coração se apertando. Mas Ana, você é muito mais do que isso. Você é uma pessoa maravilhosa, cheia de luz. O que importa é quem você é, não o que os outros pensam. Eu sei, mas... Ana hesitou, suas mãos agora tremendo levemente. É difícil ignorar. Às vezes, eu sinto que estou apenas vivendo um sonho e que, a qualquer momento, tudo isso pode desmoronar. Você poderia encontrar alguém melhor, mais adequado ao seu padrão. Não, não, não! Eduardo exclamou, seu tom se elevando. Eu não quero ninguém além de você. Você é perfeita para mim, e eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu me importo com você. Mas as palavras dele não pareciam aliviar a dor que Ana sentia. Ela se afastou um pouco, olhando pela janela, perdida em pensamentos. Eduardo queria alcançá-la, mas sentiu-se impotente, como se cada tentativa de confortá-la apenas afastasse mais. Nos dias que se seguiram, Ana começou a se afastar. Ela passava mais tempo em aulas ou ajudando na comunidade, enquanto Eduardo se sentia cada vez mais perdido. A conexão que antes parecia tão forte agora parecia frágil, como uma corda prestes a se romper. Ele sentia falta das conversas profundas, das risadas compartilhadas e do calor do abraço dela. Era um sábado quando Eduardo decidiu que precisava fazer algo. Ele a convidou para um piquenique no parque, um lugar que costumavam frequentar antes do casamento. Quando Ana chegou, seus olhos estavam um pouco mais brilhantes, mas a sombra da insegurança ainda pairava sobre ela. Obrigada por me chamar, Ana disse, sentando-se na toalha que ele havia estendido sobre a grama. Eu pensei que poderia ser bom para nós. Precisamos conversar, Ana. Eu sinto que você está distante,
Eduardo começou, sua voz baixa, mas firme. Eu não quero ser um fardo para você, Eduardo. Eu só tenho medo. Medo de que você perceba que não sou quem você realmente deseja. Ana respondeu. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Você não é um fardo. Eu nunca pensei isso. Você é a razão pela qual estou começando a mudar, a ver a vida de uma forma diferente. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, Eduardo disse, com sinceridade. Ana olhou para ele, sua expressão hesitante. Eu quero acreditar nisso, mas é tão difícil. As pessoas falam, e eu não consigo parar de pensar nas coisas que elas dizem. Às vezes, sinto que estou tão longe de ser a mulher que você merece. Ana, Eduardo exclamou, segurando as mãos dela. Eu não me importo com as opiniões dos outros. O que importa para mim é o que temos juntos. Eu me casei com você porque vi algo incrível em você, algo que vai muito além do que a aparência pode mostrar. Mas e se eu não conseguir ser a mulher que você idealiza? Ana disse, a voz embargada. E se eu nunca me sentir à altura? Eduardo fechou os olhos por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Amor, a única expectativa que eu tenho é que você seja você mesma. Eu quero que você se sinta bem, que se ame. Você não precisa mudar por mim, e eu não quero que você se sinta pressionada a ser diferente. A beleza está na autenticidade. Eduardo estava sentado em um café elegante, mas desta vez, a atmosfera não era a mesma de antes. Ele olhava pela janela, observando as pessoas passarem apressadas, cada uma imersa em seus próprios mundos. O aroma do café fresco e o burburinho ao seu redor não conseguiam amenizar a inquietação que sentia. O desafio de se casar com Ana não era mais apenas uma aposta entre amigos, havia se transformado em algo muito mais profundo e complicado. Ele precisava conversar com alguém sobre o que estava sentindo, e, sem pensar duas vezes, decidiu ligar para Rafael. Oi, Rafa. Você pode vir aqui? Preciso muito falar com você, Eduardo disse, a voz carregada de preocupação. Claro, estou a caminho. O que aconteceu? Rafael respondeu, intrigado. Quando Rafael chegou, encontrou Eduardo com a expressão tensa e os olhos pensativos. Ele se sentou à mesa, sem saber o que esperar. Você está estranho, cara. O que está pegando? Eduardo suspirou, olhando para o copo de café que tinha à sua frente. É sobre a Ana. Eu não sei se estou lidando com isso da melhor forma. O que era apenas um desafio agora parece uma montanha-russa emocional. Você a ama? Rafael perguntou, direto. Não havia tempo para rodeios. Eu não sei. Eu gosto dela, e me preocupo, mas ainda sinto que há uma parte de mim que não a aceita completamente. Eduardo respondeu, a sinceridade pesando em sua voz. É como se eu estivesse lutando contra uma parte de mim que ainda se importa com a aparência, com o que os outros pensam. Rafael assentiu, compreendendo a luta interna do amigo. Eduardo, a primeira coisa que você precisa entender é que essa luta não é apenas sua. Ana também enfrenta seus próprios demônios. Se você realmente quer que isso funcione, precisa ser honesto consigo mesmo sobre o que sente, mais importante, sobre como você vê a Ana. Eu sei disso, mas é tão difícil. Às vezes, o que eu sinto parece tão superficial. Eu não quero ser um desses caras que só se importa com a imagem, Eduardo disse, a frustração transparecendo em seu tom. A sociedade não facilita, sabe? Olhares, sussurros, tudo isso pesa. Você não pode deixar que a opinião dos outros defina o que você sente. Isso é o que torna o amor verdadeiro tão raro. Você precisa se libertar desse peso, Rafael aconselhou. Como posso fazer isso? Estou tão perdido, Eduardo murmurou. Converse com ela. Seja aberto sobre suas inseguranças. Se você não fizer isso, nunca saberá o que realmente pode surgir entre vocês, Rafael sugeriu, levantando uma sobrancelha, como se estivesse dando o último empurrão. Eduardo respirou fundo, absorvendo as palavras do amigo. Ele sabia que Rafael estava certo. Precisava enfrentar seus sentimentos e a única forma de fazer isso era se abrir com Ana. Enquanto isso, Ana estava em um grupo de apoio para mulheres que lutavam com a autoestima e a aceitação do próprio corpo. O ambiente era acolhedor, e as histórias que compartilhavam eram tanto inspiradoras quanto dolorosas. Ela observava as outras participantes,
cada uma lidando com suas batalhas pessoais, e começou a perceber que não estava sozinha. As palavras da facilitadora ecoavam em sua mente. Seu valor não está em como você é vista pelos outros, mas em como você se vê. Após a reunião, Ana se sentou em um canto do café que costumava frequentar e refletiu sobre sua jornada. O que Eduardo sentia por ela ainda parecia incerto, mas naquele momento, ela estava decidida a se amar primeiro. Era um processo que exigia esforço, e ela sabia que não poderia depender de ninguém para construir sua autoestima. Você está bem? Uma amiga do grupo a interrompeu, sentando-se ao seu lado. Sim, estou apenas pensando. É fácil esquecer o que realmente importa quando todos ao seu redor parecem tão preocupados com a aparência. Ana respondeu, um leve sorriso nos lábios. Lembre-se, você é linda do jeito que é. O que importa é como você se sente por dentro. A amiga disse, segurando a mão de Ana. Não deixe que a opinião dos outros defina você. Ana assentiu, sentindo-se encorajada pelas palavras. Obrigada. Eu estou tentando me lembrar disso. Sabe, eu realmente gosto do Eduardo, mas não quero que ele me veja só pela aparência. Quero que ele veja a mulher que eu sou por dentro. E você merece isso. Todo amor começa com a aceitação de si mesmo. A amiga a incentivou. Ana sorriu, sentindo uma onda de esperança. Ela sabia que precisava ser forte, não apenas por Eduardo, mas por ela mesma. No dia seguinte, durante um evento comunitário em que Ana estava organizando uma apresentação de dança para crianças, Eduardo apareceu. Ele se sentou na primeira fila, observando com admiração enquanto Ana dançava e sorria, sua energia iluminando o espaço. Cada movimento dela era uma celebração de quem ela era, e Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele queria se levantar e gritar que a amava, mas havia algo que o impedia. Após a apresentação, enquanto todos aplaudiam, Eduardo se aproximou de Ana. Ele tinha um brilho diferente nos olhos, uma determinação que a deixou intrigada. Ana, podemos conversar? Claro. O que aconteceu? Ela perguntou, um misto de ansiedade e expectativa em sua voz. Precisamos falar sobre nós. Eu percebi que não tenho sido completamente sincero sobre o que sinto. Eduardo começou. A sinceridade em seu tom era palpável. Ana olhou para ele, sentindo seu coração acelerar. Estou ouvindo. Eu gosto de você, de verdade. Mas é difícil para mim lidar com a pressão externa. Eu ainda me pego pensando nos olhares, nas opiniões dos outros. E isso me assusta. Eduardo confessou. A vulnerabilidade em sua voz era inegável. Ana respirou fundo, sentindo a dor em suas palavras. Eu entendo. Eu também luto com isso. Às vezes, é difícil acreditar que sou digna de amor, especialmente quando tudo o que ouço são críticas sobre o meu corpo. Mas você é digna, Ana. Você é incrível. E eu estou tentando entender como isso funciona. Quero que você saiba que estou aqui, disposto a lutar contra isso, Eduardo declarou, seus olhos fixos nos dela. Eu também quero isso, Eduardo. Mas precisamos nos amar primeiro, antes de tentar enfrentar o mundo. Eu não quero que nossa relação se baseie no que os outros pensam, Ana respondeu, a sinceridade em suas palavras ecoando entre eles. A conexão entre eles parecia mais forte do que nunca, mas a sombra do preconceito social ainda pairava sobre suas cabeças. Ambos sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas estavam dispostos a enfrentá-lo juntos. E, naquele momento, a esperança renascia. O amor que estavam construindo era real, e, independentemente das dificuldades, estavam prontos para lutar por ele. A manhã seguinte à publicação da matéria negativa na revista de fofocas trouxe um peso insuportável para Eduardo. Ele estava sentado em sua elegante mesa de escritório, cercado por pilhas de papéis. Mas sua mente estava distante, fixada na imagem de Ana, seu amor, sendo desumanizada por palavras cruéis. A matéria não apenas distorcia a verdade sobre seu casamento, mas também fazia com que os dois parecessem personagens de um reality show, uma experiência superficial e sem significado. Ele se lembrava do brilho nos olhos de Ana quando falava sobre suas paixões e sonhos, e isso tornava tudo ainda mais insuportável. Eduardo, chamou Rafael, adentrando sem bater. Você viu o que saiu na revista? Isso é um desastre. Eu não estou interessado, Rafael, respondeu Eduardo, a voz carregada de frustração. O que importa agora é que isso afetou Ana.
Ela não merece isso. Rafael hesitou, percebendo a gravidade da situação. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções, a brilhar nas festas com suas piadas e histórias, mas agora, ao olhar para o amigo, viu algo que nunca tinha notado antes. A verdadeira preocupação de Eduardo. Você precisa se preocupar com a sua imagem, cara. As pessoas estão falando, e isso pode afetar seus negócios. Não podemos ignorar isso. Eduardo se levantou, os olhos ardendo de determinação. E eu não posso ignorar o que foi dito sobre Ana. Ela é mais do que uma piada de rodapé em uma revista. Ela é uma mulher incrível e eu a amo. A última palavra saiu como um grito, ecoando num ambiente luxuoso que, de repente, parecia opressivo. Rafael ficou em silêncio, sua expressão mudando lentamente de preocupação para uma forma de admiração. Ele sabia que Eduardo estava em um ponto de virada. O que antes era um desafio para provar um ponto agora era uma luta por amor e dignidade. Contudo, as palavras de Rafael ainda pairavam em sua mente, como uma sombra que nunca se afastava. A pressão de manter uma imagem pública perfeita o acompanhava, mas ele sabia que a verdadeira batalha estava em seu coração. Enquanto isso, Ana estava em casa, rodeada por uma pilha de livros e anotações de suas aulas de dança, mas sua mente estava longe do ritmo das músicas que costumava amar. As palavras da revista ainda ressoavam em sua cabeça, como um eco de um passado que ela pensava ter superado. A insegurança que ela lutava para deixar para trás ressurgia, e a ideia de que seu amor por Eduardo poderia ser visto como uma fachada machucava profundamente. "Por que eu?" murmurou, olhando para o espelho, suas lágrimas refletindo a luz fraca do dia. "Eu sou mais do que o que eles dizem. Porque não consigo acreditar nisso." Neste momento de vulnerabilidade, seu celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de Eduardo. "Precisamos conversar. Voti, Busker." Ana hesitou, mas havia uma chama de esperança em seu peito. Ela precisava entender o que estava acontecendo entre eles. Mais importante, precisava saber como Eduardo realmente se sentia. Quando Eduardo chegou, Ana estava à porta, os olhos vermelhos e a expressão preocupada. Ele a olhou com intensidade, notando cada detalhe de sua expressão. A beleza dela não estava apenas em sua aparência, mas na força de seu espírito e na sinceridade de seu coração. "Ana, eu..." começou Eduardo, mas as palavras não saíram como esperava. Ele se aproximou, segurando suas mãos. "Eu não vou deixar que o que as pessoas pensam ou falam sobre nós defina o que temos. Você é tudo para mim, e eu estou disposto a lutar por isso." Ana sentiu um nó se desfazer em seu peito. A sinceridade na voz de Eduardo era tudo o que ela precisava ouvir. "Mas eles não veem você como eu vejo," disse Ana, a voz trêmula. "O que será que eles pensam de mim?" "Eu não me importo com o que eles pensam," Eduardo exclamou, sua voz carregada de emoção. "O que importa é nós dois. O que nós sentimos. Eu não quero que você se sinta envergonhada ou insegura. Você é perfeita do jeito que é." Ela olhou nos olhos dele, buscando a verdade em suas palavras. As inseguranças ainda estavam lá, mas a convicção de Eduardo a envolveu como um abraço reconfortante. "E se isso tudo for só um experimento?" perguntou Ana, ainda hesitante. "E se eles estiverem certos sobre nós?" Eduardo balançou a cabeça, decidido. "Nunca foi um experimento para mim. Eu me casei com você porque te amo. E eu estou aqui para provar isso a todos, incluindo a mim mesmo." Com um sorriso tímido, Ana se aproximou, sentindo a conexão entre eles se fortalecer. O que antes parecia ser um desafio se tornará uma jornada compartilhada. E, ao olhar para Eduardo, ela percebeu que ele estava disposto a enfrentar o mundo por amor. "O que você pretende fazer?" perguntou Ana, curiosa e um pouco apreensiva. "Eu vou me posicionar. Quero que todos saibam quem é você e o quanto você é especial. Não podemos deixar que esses comentários nos derrubem. Vamos mostrar a eles que o amor verdadeiro não se importa com aparências." Ana sorriu, seus olhos brilhando com esperança. Ela sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. No dia seguinte, Eduardo convocou uma coletiva de imprensa. Ele estava nervoso, mas determinado. Ao entrar na sala, foi recebido por uma multidão de repórteres e câmeras. Os flashes iluminavam seu rosto enquanto ele tomava o microfone, a voz firme. "Obrigado a todos por estarem aqui. Eu gostaria de falar sobre a recente matéria publicada sobre mim e minha esposa, Ana." Ele fez uma pausa, permitindo que a sala se aquietasse.
O que foi escrito não é apenas uma ofensa a mim, mas à mulher que eu amo. Ana não é um experimento. Ela é minha parceira, minha melhor amiga, e eu a amo incondicionalmente. As murmurações começaram, mas Eduardo continuou, cada palavra mais forte que a anterior. Eu estou cansado de viver em um mundo que julga as pessoas pela aparência. O amor não é sobre isso. O amor é sobre aceitar o outro por quem ele realmente é. Ana é uma mulher incrível, cheia de vida, e eu sou grato por tê-la ao meu lado. Aqueles que nos julgam, eu os convido a olhar mais de perto, a conhecer a verdade que está além das aparências. Enquanto Eduardo falava, Ana estava em casa, assistindo a coletiva pela televisão. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eram lágrimas de alegria. Ela nunca se sentirá tão valorizada e amada, e, ao ouvir as palavras dele, sentiu a determinação crescer dentro de si. A coletiva foi um divisor de águas. As reações começaram a mudar. O público, que inicialmente estava cético, começou a ver a autenticidade do amor entre Eduardo e Ana. A história deles começou a inspirar outras pessoas a questionar seus próprios preconceitos. Por outro lado, Rafael, que havia sido o catalisador de tudo, se viu no centro de uma tempestade. As críticas que ele havia dirigido a Eduardo e Ana começaram a voltar para ele. As pessoas começaram a se perguntar sobre suas próprias inseguranças e preconceitos. Rafael, que sempre teve uma imagem impecável, começou a perder prestígio em seu círculo social. As festas que antes eram repletas de risadas agora estavam cheias de silêncios constrangedores. O que está acontecendo comigo? Perguntou Rafael a um amigo, a voz quase implorando por uma resposta. Você não pode apenas criticar os outros e esperar que tudo continue como antes. As pessoas estão percebendo a hipocrisia. Você precisa olhar para dentro, Rafael. A cada dia que passava, Rafael se via mais isolado. Enquanto Eduardo e Ana se uniam, mostrando ao mundo o verdadeiro significado do amor, ele enfrentava o vazio de suas próprias inseguranças e preconceitos. A reviravolta que Eduardo e Ana experimentaram foi mais do que uma simples vitória sobre os preconceitos alheios. Foi uma transformação pessoal. Eles aprenderam a valorizar o amor que construíram, um amor que não se importava com julgamentos, mas que celebrava a beleza da alma. Em um final de tarde ensolarado, Eduardo e Ana se encontraram em um parque, onde tudo começou. Eles riram e se abraçaram, cercados por flores e a luz suave do pôr do sol. Olha para nós, disse Ana, com um sorriso que iluminava seu rosto. Superamos tudo isso juntos. Eduardo segurou sua mão, olhando nos olhos dela com a mesma intensidade do primeiro dia em que se conheceram. E vamos continuar superando. O amor verdadeiro é a maior vitória de todas. E com essas palavras, eles sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse, juntos, de mãos dadas, como sempre deveriam ter estado.